que torna uma leitura memorável para você, o que torna um livro bom, quando tu lê, que tu termina de ler e fala assim, poxa, esse livro aqui valeu a pena. Quais são os elementos? O que tu encontra na leitura, durante o livro, durante a jornada, que faz você olhar assim e falar assim, poxa, esse livro aqui valeu a pena, esse livro aqui foi muito bom. E diante disso, o que é que torna, diante de vários livros lidos, o preferido? Por exemplo, o preferido de um ano, né? De um ano corrente. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha leitura preferida de 2024. Olá, meu nome é Otton, eu não sou um intelectual, nem sou professor de literatura, mas acredito que a literatura é a verdadeira terapia para os tempos atuais. Então eu fiz um vídeo sobre os livros lidos em 2024, vou deixar aqui no card, se você quiser depois dar uma olhadinha, dê uma olhadinha lá. E dentre esses livros lidos em 2024, eu escolhi o preferido, o melhor, o que mais me animou, vamos dizer assim, o que eu mais gostei. Eu não vou fazer aqui nenhuma crítica literária, não sou professor de literatura, nem nada disso, mas eu vou trazer aqui uma perspectiva daquilo que eu acho interessante para a gente avaliar quando a gente estiver lendo livros, né? E que eu avalio quando eu estou lendo algum livro. Que são alguns aspectos que eu acho importantes para a minha formação pessoal e que me ajudam bastante na minha profissão. Se você não me conhece de outros carnavais, eu sou psicólogo clínico, então todo dia eu estou conversando com pessoas e lidando com um certo tipo de sofrimento, né? Às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes crise de relacionamento, sentido da vida, crises existenciais. Então eu estou sempre lidando com algum tipo de sofrimento humano e aí por isso a literatura me ajuda por demais, tanto na minha formação pessoal, tanto na minha personalidade, assim como também me entrega recursos práticos para poder eu lidar com os pacientes, com as pessoas que eu converso todos os dias. Não só a técnica psicológica me ajuda, mas também a literatura me dá um background aí de repertório gigantesco para eu utilizar também, né? Não leio livros para poder não leio livros com este fim, com essa finalidade, né? Muita gente faz isso. Então vou ler literatura para poder ter um repertório, para poder ter um imaginário formado e aí eu conseguir agir, né? E conseguir ser um bom terapeuta, não sei o que. Então acabam distorcendo a própria finalidade da leitura, né? E a leitura, a arte em si, a gente tem que ter o cuidado para poder não ler algum tipo de livro com esse objetivo de formar imaginário, né, de extrair, né, o melhor momento, extrair arquétipos, extrair não sei o que, porque isso acaba distorcendo o objetivo principal da literatura. E eu posso conversar sobre isso em outro vídeo, mas sem mais delongas, dentre os livros que eu li em 2024, tiveram dois que foram bem interessantes, duas leituras que foram bem marcantes. A primeira foi do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. Então foi este livro aqui do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe, tá? Que foi bem legal e eu fiquei assim, velho, foi esse daqui o Hermann Hesse ou foi esse outro que eu acabei escolhendo por algumas razões? O do Hermann Hesse, tem gente que ama, tem gente que odeia esse livro por conta da escrita do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe, mas ele é um romance, ele não é um romance de formação, mas ele é um romance muito focado na formação da personalidade e ele tem uma influência psicanalítica muito grande, muito assim, gigantesca, principalmente não vou dizer nem psicanálise, mas eu vou dizer uma psicologia junguiana muito grande, questão de luz e sombra, a questão de aceitar todos esses processos, né, e de certas dualidades, dualismos que acabam aparecendo na nossa personalidade. Então a leitura desse livro é muito interessante por conta desses aspectos e por conta de uma tentativa de resolução de uma crise de meia-idade que o personagem principal está passando. Então, muito interessante. O personagem é extremamente culto, inteligente, teoricamente muito bem formado, mas que na interação social, mas que na prática ele deixa muito a desejar. Então foi um livro assim que achei bastante interessante, vi
várias aqui, fiz várias anotações, né? E um livro muito bom. Posso fazer um vídeo sobre isto, sobre ele, e com certeza eu farei aqui no nosso canal, porque a gente vai conversar muito sobre livros aqui no nosso canal, porque os livros ajudam sem dúvida nenhuma na nossa formação. Mas não escolhi A Odisseia de Homero. Então esse foi o livro escolhido como melhor leitura de 2024. Não porque é um clássico, tá bom? Mas porque foi um livro que à medida que eu fui lendo, eu queria continuar lendo. E nunca mais eu tinha encontrado um livro assim, de falar assim, poxa, cara, eu parava de ler, lia aqui um canto, fechava, ia fazer o trabalho, ia trabalhar, e depois cara, peraí, no meio do trabalho, cara, eu quero continuar lendo, vamos ler aqui, deixa eu ver como é que acaba, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver o que vai desenrolar, deixa eu ver o que Ulisses vai aprontar. Então nós temos A Odisseia como o melhor livro de 2024. É um clássico, é uma epopeia, é uma aventura em que Ulisses, depois da Guerra de Troia, depois de passar ali 10 anos na guerra, ele ainda demora mais 10 anos para poder retornar para casa, e nós vamos acompanhar todas essas aventuras de Ulisses, ou Odisseu, na busca do seu retorno para casa, a tão sonhada Ítaca. Então ele quer voltar para sua casa, voltar para os braços da sua mulher, Penélope a sensata, quer ver o seu filho que ele deixou quando estava nos braços da mãe e agora já está com 20 anos e ele perdeu o crescimento do seu filho, ele quer retornar para sua cidade ali, Ulisses de Mil Ardis. Então esse livro foi a minha leitura favorita porque eu queria retornar para ele, fiquei muito empolgado e animado, então o tempo todo eu gostaria de retornar para ele para saber o que estava acontecendo. Então isso é muito interessante, porque estava prendendo a minha atenção, toda a jornada estava prendendo a minha atenção. 2, os personagens aprofundados, tá bom? Então o Odisseu, a gente fica até no começo do livro, bom, o Odisseu aqui, o Ulisses, ele é muito elogiado, pô, mas ele fez esse negócio bem aqui, poxa, mas ele agiu dessa maneira, pô, aquele foi sacana, aquele não foi legal, né? E como é que ele é um herói? Ele é um herói? É um anti-herói? Não, ele é um herói, mas ele não é uma pessoa que é, como a gente chama em psicologia, ele não é um objeto cindido, né? Ele não é totalmente bom e nem é totalmente mal, ele é uma pessoa, ele tem características ambivalentes, positivas e negativas, ele está em busca da sua virtuose, né? Então ele está buscando ali o seu processo de amadurecimento, e esse arco também de amadurecimento foi algo que chamou bastante a minha atenção aqui no Ulisses, fora logicamente toda a jornada, fora logicamente toda a questão de liberdade versus destino. Então, será se o Ulisses é realmente livre? Será se os personagens são realmente livres? Ou se eles são apenas um joguete ali dos deuses, das vontades dos deuses? Então, isso abre para a gente uma discussão gigantesca entre liberdade versus destino. Eu sou livre? Eu não sou livre? Eu sou preso, né, aquilo que já me foi determinado? Ou eu tenho liberdade? Então nós temos aqui várias dimensões, vários aspectos que foram sendo colocados aqui nesse livro, né, e que me marcaram demais. Então é uma leitura que não contempla somente a dimensão material, vamos dizer assim. Ele não estava preocupado somente em ter honra, em ter fama. Ele tinha essa preocupação. Ele era um homem, o Ulisses aqui no caso, né, o personagem principal, um homem famoso, né, um homem com muita riqueza, tá bom? Mas ele também tinha ali essas preocupações com o baixo ventre, como o Platão vai falar, né, trazendo aqui uma antropologia platônica. Então ele tinha ali respostas meio animalescas do baixo ventre, ele tinha desejos de comida e de bebida.
mas também ele tinha desejos mais elevados, desejos a partir da cabeça, de virtudes, né? Então esse processo, essa antropologia que está relacionada a uma antropologia clássica, platônica, até aristotélico, no caso de virtudes, tomista, então são aspectos que a gente não encontra geralmente em muitos livros. Então são poucos livros que acabam despejando esse tipo de repertório, esse tipo de recurso e até esse tipo de visão de mundo, né? Porque aqui abre-se, portanto, uma visão de mundo. Diferente do Hermann Hesse, que não abre tanto assim essa dimensão da virtuose, aqui é mais uma dimensão antropocêntrica, né? Nesse sentido de o lobo da estepe, ele precisa ter o seu próprio reconhecimento de personalidade, mas para ele se estabilizar no mundo, para ele conseguir ali minimamente, né, a ficar mais estável com ele mesmo. Então é uma dimensão tão somente intra-humana, é tão somente uma relação intrapessoal. Então a crise do lobo da estepe é uma crise intrapessoal. A crise do Odisseu, não, tem um sentido de dever. Eu devo voltar para minha família, eu devo salvar minha esposa, que inclusive está sendo cortejada por vários pretendentes e que estão querendo, né, desposá-la, mas ela se mantém firme, me aguardando. Então eu tenho um dever para com a minha família. Eu vim para cá para cumprir um dever, estou voltando para cumprir um dever. Então tem todo um arco além do próprio personagem. Então essa visão mais completa, mais ampla de personalidade, mais ampla de próprio homem em si, né? Não homem no sentido masculino, mas homem no sentido de espécie humana, homem no sentido de natureza humana, aquele ser que vai para fora, como já inclusive dizia Viktor Frankl, ou de maneira mais ampla os filósofos existencialistas, a existência é existence, é existir para fora, ir para fora, né? Então aqui na Odisseia a gente consegue contemplar muito mais essas dimensões, muito mais do que, por exemplo, em comparação ao lobo da estepe, que é algo mais intra. Então, por isso, dentre os livros de literatura lidos em 2024, sem dúvida nenhuma, esta epopeia, este clássico aqui, foi o livro que mais me marcou. Você já tinha percebido, de repente, essa dimensão? É lógico que aqui a gente tem vários símbolos na Odisseia, eu não vou analisar aqui os símbolos, eu trouxe só uma dimensão aqui, alguns aspectos, na verdade, daquilo que mais me chamou a atenção dentre os livros que eu li em 2024. Qual foi o teu livro favorito em 2024? Você já leu a Odisseia? Você já leu O Lobo da Estepe? Me diz aí, e o que chama a tua atenção quando você está lendo algum livro? Deixa aí nos comentários. Se você quiser assistir o vídeo dos livros lidos em 2024, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo, assiste lá e veja quantos livros e quais foram os livros que eu li em 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like aí se esse vídeo fez sentido para você. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.